Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Queremos dar boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando na live, vai entrar na live agora, participando com a Igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos e nós desejamos que você e a sua família seja ricamente abençoado pelo nosso Deus. Depois nós oraremos pela sua família, teremos um momento de oração, de intercessão aqui, a igreja orando por todos os internautas, todas as pessoas que estão nos acompanhando, outros vão acessar uma outra oportunidade. Saiba que a igreja tem orado por vocês. E antes de fazermos a primeira oração, tem um salmo muito bonito, é o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo tempo, bendirei, louvarei, glorificarei, adorarei o Senhor em todo tempo. Essa deve ser a decisão de todos nós, de estarmos decididos a bendizer, a louvar, a adorar, a glorificar o nome do Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo, em todo o tempo. Todo o tempo, o tempo que estamos passando juntos aqui, coletivamente, no culto presencial, lá no seu dia a dia, no trabalho secular, na sua casa, no meio da sua família, no lazer, onde você estiver, o que você estiver fazendo, tenha essa consciência que nós devemos ser adoradores de Jesus em todo o tempo. Aí ele continua: o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes, as pessoas simples, ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Você que está nos ouvindo, engrandeça o nome do Senhor conosco. É uma forma de nós engrandecermos o nosso Deus quando nós nos reunimos para adorá-lo, para ouvir a sua palavra. Engrandecer o Senhor conosco, E todos a uma só voz lhe exaltemos o nome. Busquei ao Senhor, busca o Senhor, e Ele me acolheu. Ele vai te acolher. Livrou-me, ou estará livrando a todos, dos seus temores. Você que entrou aqui, está com certo temor, está preocupado, está ansioso, Busca o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração. E aqui tem uma promessa: o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com você, e está prometendo aqui te livrar de todos os temores, de toda a sua ansiedade, todas as preocupações. Vale a pena cada um procurar melhorar o seu relacionamento com Deus, e Deus está nos dando o privilégio de estarmos juntos aqui. Mas quando você sair deste ambiente de culto da igreja, da IBS, continue servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Convido os irmãos a se colocar em pé. Nós vamos fazer a nossa primeira oração, e depois nós teremos os cânticos de adoração ao nosso Deus, conduzido aqui pela irmã Sara. Bendito Deus, nosso Pai, como é maravilhoso estarmos diante da Tua presença, aqui neste lugar, nesta casa, que é chamada casa de oração. Muito obrigado pelos irmãos e amigos que estão aqui conosco, para juntos bendizermos. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de adoração.
Queremos que o Espírito Santo continue trabalhando em Jesus. Amém. Podeis assentar. Aliás, acho que é para ficar em pé mesmo, né, Sara? Tá bom. Tivemos um pequeno probleminha agora, uma queda de energia, mas já retomamos. Deus te abençoe. Depois nós vamos orar novamente pelas famílias aqui e daqueles que estão conosco. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos aqui com um único motivo: louvar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele, é por causa dEle, para Ele que nós prestamos culto. E é isso que eu te convido a fazer nesse momento, através dessa canção: glorificar o nome do Senhor. A Ele seja dada toda a glória, amém? Porque dele, por ele
podemos dar glórias a Deus hoje, nós podemos adorá-lo, nós podemos nos declarar filhos de Deus, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz por nós. O sangue de Jesus vertido na cruz nos deu vida, e o véu que um dia nos separava, hoje não separa mais. E hoje, aqui nesse lugar, nós podemos desfrutar da doce presença de Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui, e na presença dele nós nos reunimos. E nós temos o privilégio de sermos parte da família de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Amém? Louvemos o Senhor. Crianças sairão com A Monique e a Sara. a Eunice e a Monique. Elas vão ouvir a mensagem na linguagem delas, né, de acordo com a idade, enquanto nós aqui, igreja, irmãos, pessoas que estão nos acompanhando, vão ouvir a mensagem. É um alimento mais... é como se fosse uma feijoada, né? Não sei quantos gostam de feijoada, mas queremos informar as pessoas que a igreja, nós estamos estudando a carta de Tiago. Esse Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus. Nós já falamos sobre uma igreja que vive para agradar a Deus, e nós já decidimos
a ser essa igreja, né? E queremos que aqueles que nos ouvem, né, possam estarem decididos a pertencer a uma igreja que vive comprometida, né? Tanto é que o primeiro capítulo de Tiago, ele nos fala que uma igreja que vive para agradar a Deus não é apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Depois ele fala que uma igreja que vive para agradar a Deus pratica as boas obras. Depois ele fala que uma igreja que vive para agradar a Deus não só ela sabe fazer a diferença da fé verdadeira e a fé morta. E a gente está trabalhando esses temas para despertar a cada um a estudar mais a Bíblia e saber o que Deus quer falar ao teu coração, porque realmente precisamos não só ouvir, mas precisamos praticar, ou seja, precisamos obedecer. E a mensagem de hoje, nós já estamos no capítulo 3, né? E nós falaremos sobre uma igreja que vive para agradar a Deus, precisa controlar a língua. Vamos ler então o texto, Tiago 3, o tema é: uma igreja que vive para agradar a Deus, precisa controlar a língua. E a gente vai saber por quê. Por que Tiago está falando isso? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porque havemos de receber muito juízo, ou maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio, ou cabresto, né, na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, né? Água doce e o que é amargoso? É claro que não. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos parar por aqui e depois nós vamos trabalhar mais um pouquinho este texto, porque nós vamos ver a resposta que Tiago vai nos dar sobre a questão das pessoas que têm a língua descontrolada. Então, uma igreja que vive para agradar a Deus precisa controlar a língua.
E a pergunta que eu quero fazer, e a gente vai estar trabalhando isso no decorrer da mensagem: por que nós precisamos controlar a língua? Tiago nos fala, sintetizando, ele fala por quê? Porque a língua é tão pequenininha, mas é tão perigosa. A língua é tão pequena, mas é tão perigosa. A língua é um pequeno membro que causa tantos estragos. A língua causa a quebra de relacionamento para com Deus, para com o próximo, e prejudica a sua própria alma. Portanto, Tiago está nos exortando sobre o dever que temos de controlar a língua. E eu alistei aqui, irmãos, não só o que Tiago fala, mas alguns versículos correlacionados, para os irmãos terem uma ideia completa, porque eu vou apresentar aqui 5 motivos pelos quais todos nós devemos controlar a língua. No próprio Tiago 1,26, olha o que Tiago está dizendo: se alguém supõe ser religioso ou ser cristão, deixando de refrear a língua ou controlar a língua, antes está enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Olha o que ele está dizendo aqui. Vou repetir, Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, ser um cristão, ser um crente, deixando de refrear, de controlar a sua língua, antes está enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Então, os 5 motivos pelos quais nós devemos controlar a língua, Tiago já dá a primeira resposta: evitaremos o engano do próprio coração. Nós vamos evitar o engano do nosso coração. Por isso que ele fala: se alguém supõe ser religioso, deixando de controlar a sua língua, está enganando o seu próprio coração. No Salmo 34,13 fala um outro motivo, porque você precisa controlar a sua língua: evitaremos de falar dolosamente. Ele usa essa palavra lá, o salmista: evitaremos de falar dolosamente. E falar dolosamente significa um ato consciente de induzir alguém ao erro. Dolo. A pessoa usa a sua língua e ele sabe que a sua língua vai machucar o seu próximo. Ele vai para detonar e ele está consciente disso, e aí ele pega e faz isso. Mas o salmista está falando: olha, antes que você use a sua língua dolosamente, evite o dolo, né? Então o salmo está dizendo, o segundo motivo para controlar a língua: evitaremos de falar dolosamente, de prejudicar o seu próximo. Terceiro, Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 13, versículo 3, evitaremos a própria ruína. Ele fala que a pessoa que controla a sua língua está evitando a própria ruína, porque o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Evitaremos a própria ruína. E eu achei um pouquinho mais para frente, só para exemplificar, em Provérbios 18, 21, ele chega até a ilustrar, Salomão chega a ilustrar, que ele fala que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ele fala que a morte e a vida estão no poder da língua, mas aquela pessoa que bem a utiliza vai colher os frutos. Mas ele fala um quarto motivo, Provérbios 21, 23: evitaremos as angústias da alma. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias e do inferno. Então, meus queridos, e em quinto lugar, nós podemos ver lá o apóstolo Pedro falando, capítulo 3, versículo 10, um outro motivo pelo qual você precisa controlar a sua língua: desfrutaremos
em nossa vida dias felizes. É isso que Pedro está falando. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, você quer viver bem? Com Deus, com o próximo, consigo mesmo? Ele fala que uma pessoa que está prestando atenção na questão do controlar a língua, você vai desfrutar na sua vida dias felizes. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, controle a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Mais uma vez a palavra dolosamente, que é um ato consciente de induzir alguém ao erro. Então, antes de você proferir qualquer palavra para com o próximo, cuidado para não usar sua língua dolosamente para prejudicar as pessoas. Então, nós vimos aqui nessa primeira introdução Tiago e os textos correlacionados, né? Os motivos pelos quais devemos controlar a língua. Primeiro, evitaremos o engano do próprio coração. Segundo, evitaremos de falar dolosamente. Terceiro, evitaremos a própria ruína. Quarto, evitaremos as angústias da alma. E em quinto, desfrutaremos em nossa vida dias felizes. Agora, eu quero mostrar um outro aspecto dos ensinos aqui. Quais são os perigos, né? Os perigos de uma língua descontrolada. Quais são esses perigos? E a gente vai ver, porque é interessante a gente ficar em alerta, porque a gente vai ver agora os perigos de uma língua descontrolada. Primeiro, ela separa os melhores amigos. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. Olha quanto a palavra de Deus num todo fala do perigo de uma língua descontrolada. Primeiro, ela separa os melhores amigos, né? O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. E eu achei, e para ilustrar isso, esse ponto aqui, Salomão ele chega a falar algo que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Ele mostra o perigo de uma língua descontrolada. Ele fala que é melhor morar num canto de um eirado do que junto com a mulher rixosa. E ele fala ainda, é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda, aquela mulher barraqueira. Ele cita aqui, a gente poderia também aplicar para o próprio homem também, mas ele fala assim: olha, uma mulher rixosa, iracunda é uma ira explosiva, uma pessoa que não tem controle do momento que está nervoso, tal, explode e vai arrebentando com tudo, não quer nem saber, aí a boca dispara e acabou. Esse tipo de mulher é mulher iracunda, rixosa, que reclama, e que a vida para ela não traz paz, e ela pega e aproveita aquele momento e a língua vai que vai. Esse tipo de mulher, Salomão fala que é melhor você morar sozinho, num deserto, ou numa casa muito simples, do que conviver com a pessoa que tem a sua língua descontrolada. E ele está dizendo que isso aí é muito perigoso. Então, o perigo é que a língua descontrolada separa os melhores amigos e até mesmo destrói uma família. Segundo lugar, ele fala que a língua descontrolada fere mortalmente, ou seja, as palavras do difamador são como bocados doces que penetram até o íntimo das entranhas. E aí nós podemos aprender com o apóstolo Paulo: até para falar a verdade precisamos de sabedoria, falar em amor. Tem gente que fala assim:
eu falo mesmo, né? Não quero nem saber, doem quem doer, eu falo mesmo. Então a língua dispara e começa a falar e não quer nem saber. E a palavra de Deus fala que a língua descontrolada ela fere mortalmente, né? As palavras do difamador são como bocados doces que penetram até o íntimo das entranhas. Nós podemos falar a verdade, mas em amor, para abençoar. E o terceiro motivo, o outro perigo de uma língua descontrolada é que ela provoca contendas. Faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamador, cessa a contenda. Então Salomão está falando, olha, que ela provoca contendas, mas faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamador, cessa a contenda, cessa a briga. Quarto lugar, outro perigo de uma língua descontrolada, ela é destruidora. Provérbios 11:6 fala que o hipócrita, o fingido, né, com a boca arruína o seu próximo. E por último ele fala que outro perigo, ela é venenosa. Aguçaram as línguas como a serpente, veneno de cobra estão debaixo dos seus lábios. Tem pessoas, quando abre a boca, a gente dá para perceber que tem um veneno. São pessoas perigosas, difamadoras, pessoas que a língua coça, né? Parece que tem um trem na boca para poder detonar alguém. Mas, prosseguindo, Tiago está nos exortando e alertando, dizendo, aí ele fala no versículo 10, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Olha o que diz o 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E eu quero trabalhar com os irmãos agora esse ponto. Já que nós já vimos os motivos pelos quais nós não devemos, nós devemos controlar a língua e os perigos, Tiago está falando, meus irmãos, meus amados, não é conveniente que essas coisas sejam assim, porque de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, e por isso não é conveniente que essas coisas sejam assim. Preste atenção. Ele fala que a sabedoria que vem da terra, a sabedoria que vem deste mundo, do sistema mundano, imundo, é influenciada por Satanás. E eu vou mostrar para os irmãos, veja a partir do versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Quando ele fala que não é conveniente que essas coisas sejam assim, por que não é conveniente? E ele está falando aqui, né, para dar uma resposta das pessoas que, embora tenham sabedoria, mas a sabedoria é a sabedoria da terra, é a sabedoria deste mundo, e nós sabemos que o sistema mundano é um sistema imundo, é influenciado por Satanás. Ele cita aqui que é influenciado por Satanás, pelo diabo, e aí ele fala de amargura, ou seja, amargurada inveja. Eu poderia dividir a amargura
coração está amargurado e inveja, mas aqui ele fala amargurada inveja. E inveja, o que é inveja? Inveja é a incapacidade de admiração, é querer possuir o que o outro possui. Olha só, e ele está falando de coisas que estão instaladas no coração. Ele está falando que essa sabedoria da terra não vai te dar condições para você resolver esse problema dessa amargurada inveja, porque a inveja, volto a repetir, é a incapacidade de admiração. Você vê uma pessoa bem e a pessoa que já instalou essa amargura, essa inveja no coração, que está instalada, ela vai abrir a boca, porque o coração dela é querer possuir o que o outro possui. Ela não vai se conformar com o sucesso, com o progresso do seu próximo. Então o coração vai ficar com essa amargurada inveja, e isso vai ser comunicado através da língua. Com certeza isso vai ser expressado. Como lidar com a amargurada inveja? Nós vamos responder isso daqui a alguns instantes, mas Tiago continua falando do sistema mundano, porque ele continua falando que essa sabedoria da terra provoca facção, mentira. Ele fala que essa língua provoca facção. Ele fala que essa sabedoria da terra está dentro do bojo, a mentira. Ela é animal e diabólica, ou seja, o diabo, a palavra no grego para diabo, ele é aquele que promove a discórdia, ou seja, todo tipo de perversão. Essa é a obra de Satanás: promover a discórdia, a quebra de relacionamentos e todo tipo de perversão. Mas Tiago apresenta agora uma solução maravilhosa. Tiago faz um contraponto falando que existe uma solução. Depois que ele fala dessa sabedoria da terra, ele começa a mostrar, porque ele dá um conselho. Irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Nos versículos 10, 11, 12 ele fala, de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Não. Acaso a videira pode produzir figos? Não. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago apresenta uma solução para todos nós, para que possamos controlar a nossa língua. E a solução está a partir do versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então aqui ele já está apresentando a solução. Precisamos todos nós buscarmos a sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque a sabedoria que vem do alto é divina, vem do trono da graça do nosso Deus. Então ele está falando que esse tipo de sabedoria tem as seguintes características, para que você possa ter sabedoria para lidar
no seu viver com o próximo, para que você possa lidar consigo mesmo. Ele fala que essa sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica. Você não quer a guerra, você não quer a discórdia, porque essa sabedoria que Deus coloca disponível é pacífica, é indulgente. Indulgente significa tolerante, pronto para perdoar, mesmo que as pessoas te ofendem. Você é um cristão indulgente, ou seja, você é tolerante, você está pronto para perdoar, é tratável. Tem pessoas que não são tratáveis, pessoas difíceis de relacionamento, pessoas complicadas mesmo. Você começa a falar, uma palavra que você fala já azedou tudo. Pessoas complicadas, a cabeça parece que revela que o coração não está legal. Então, essa sabedoria que vem do alto é tratável. Ela se preocupa com o relacionamento, de amizade, de paz. Ela é cheia de misericórdia, essa sabedoria, para te ajudar a lidar com a sua língua. Misericórdia é você ter compaixão das falhas, dos pecados, das pessoas que te ofendeu. Então você olha para essas pessoas com misericórdia, com compaixão, está disposto a liberar perdão, mesmo que elas não te peçam. Bons frutos, essa sabedoria vai te ajudar a ter bons frutos. O seu comportamento vai aparecer frutos, e aí a gente liga fruto aí com o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, controle emocional. Imparcial, essa sabedoria que Deus está nos dando para poder viver bem, imparcial, sem hipocrisia, sem fingimento. E aí ele fala que é em paz que se promove a paz. Você vai ser um promotor da paz, por causa da sabedoria, por causa dessa paz que Jesus te deu. E a conclusão que nós chegamos é que uma igreja que vive para agradar a Deus, ela precisa controlar a língua. Esse é o ponto principal. Uma igreja, e quando eu falo igreja, estou falando de cada um de nós aqui, e você que está nos acompanhando nas redes sociais. Se você quer pertencer à família de Deus, uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus, saiba que você precisa controlar a sua língua. E aliás, Tiago fala que até os animais, cavalo, você coloca lá o freio nele e você domina o corpo inteiro. Um navio, um pequeno leme, o piloto lá, ele enfrenta a tempestade e controla o navio. Mas ele fala, a língua é uma outra história. Ela é pequenininha, é um membro que está aqui na boca aqui, mas toma cuidado, que ela é pequenininha, mas é muito perigosa. Então, esta igreja aqui está decidida a viver para agradar a Deus, ela precisa controlar a língua. Depois que Tiago usou as metáforas para falar do poder da língua descontrolada, tais como nós estamos afirmando, ela é tão pequena, mas tão perigosa, ela causa tantos estragos, destrói tantos relacionamentos. Tiago nos apresenta como controlar e viver agradando a Deus. Primeiro, ele fala que nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto para controlar a língua. A primeira coisa que você tem que colocar na sua mente, se você quer realmente glorificar a Deus com a sua língua, saiba que a primeira coisa, buscar sabedoria que vem do alto, vem do trono da graça. Busca a sabedoria, e ela está disponível através da palavra. Foi por isso que
Davi fala: guardei as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. E a gente vai receber essa sabedoria da própria palavra de Deus para você vencer os pecados. E a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Segundo lugar, nós precisamos fazer a oração, porque nós lemos aqui o Tiago 1,26 fala: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, está enganando seu próprio coração. E no Salmo 141:3 fala, o salmista faz uma oração. Olha, nós precisamos fazer uma oração semelhante à do salmista, porque Tiago está alertando, né, da questão que o coração é enganoso. Olha o que o salmista fala: põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. O salmista falou: ó Deus, pelo amor de Deus, põe um guarda para vigiar os meus lábios. Põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Põe alguém vindo do teu trono para vigiar os meus lábios, a minha boca. Então nós precisamos aprender a fazer esse tipo de oração, porque Tiago alerta, o salmista já sabia do perigo que é uma língua descontrolada. E em terceiro lugar, nós precisamos arrepender e confessar sobre os pecados que estão alojados em nossos corações, porque a boca fala o que está cheio o coração. Olha o que Tiago, versículo 14 fala: olha, se pelo contrário tendes em vosso coração, olha o que está destacando, ó. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Por isso que ele está falando, nós precisamos arrepender e confessar sobre os pecados que estão alojados em nossos corações, porque a boca fala o que está cheio o coração, ou seja, a língua revela o que está no teu coração, o que está alojado no teu coração. Por isso, nós temos que pedir a Deus para estar sempre acendendo um sinal de alerta para todos nós. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Tiago está falando de coisas que estão alojadas no coração. O salmista está falando que é necessário colocar um guarda, né, para vigiar os nossos lábios. E aqui nós vemos que nós precisamos arrepender e confessar a Deus sobre os pecados que estão alojados em nosso coração, provocando e revelando, porque a boca vai falar o que está aqui dentro, vai revelar, a boca fala o que está cheio do coração. Em quarto lugar, nós precisamos perdoar e não deixar raízes de amargura brotar em nossos corações. Hebreus capítulo 12 fala muito bem sobre isto: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amados, nós precisamos perdoar e não deixar raiz de amargura brotar em nossos corações. Eu quero aproveitar e abrir um parênteses aqui.
Porque uma pessoa que não perdoa, ou que teve a oportunidade de perdoar, mas não perdoou. Um exemplo: suponhamos que você não cumpriu essa palavra de Hebreus aqui 12, deixou brotar no teu coração raiz de amargura, e você não perdoou, essa pessoa veio a falecer, e o relacionamento não foi restabelecido. Como é que faz? Olha como é que é perigoso. Porque a falta de perdão significa que você está com o coração, você deixou as raízes de amargura, você não liberou perdão, e você estava em falta, e o relacionamento ficou quebrado, a pessoa morreu. E aí? Você foi contaminado, está com problema, e o problema não foi resolvido, mas você quer resolver. Eu te aconselho, já que você não pode ressuscitar o morto mais, você deve procurar o pastor, deve procurar os conselheiros, para que você abra o coração, e o pastor vai ter sabedoria, as pessoas maduras, para orar com você, e você vai liberar um perdão para esta pessoa. Você vai pedir perdão para Deus, confessar essa falha gravíssima cometida, né? E vai pedir a Deus para resolver o problema seu, no teu coração, para você ter paz, para você poder seguir a sua vida e não seja prejudicada ou prejudicado por um problema que você deixou passar as oportunidades e não foi resolvido. Então, o conselho que eu dou, se tiver alguém aqui com essa situação, talvez até queria, mas não teve forças para resolver o problema de relacionamento, alguma coisa que tenha acontecido e a pessoa morreu, e aí você deve procurar a igreja, procurar a liderança, procurar o pastor, para o pastor te ajudar a você voltar ao passado, abrir o coração e confessar para Deus, juntamente com a testemunha, né, com uma pessoa que tem autoridade para te ajudar a você restabelecer a sua paz, e aquela questão seja resolvida por causa da misericórdia do nosso Deus. Mas em último lugar, nós precisamos tomar muito cuidado, porque teremos que dar conta de toda palavra frívola. Mais uma atitude: nós precisamos tomar muito cuidado, porque teremos que dar conta de toda palavra frívola. E eu quero aproveitar e quero terminar com essa palavra do próprio Jesus, em relação às pessoas que estão achando que pode ter uma língua descontrolada, pode estar aí sendo maledicente, fofoqueiro, pode ser barraqueiro, acho que pode. Olha o que Jesus fala sobre uma língua descontrolada, o que vai acontecer. Isso é Jesus falando agora, diretamente, está lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. Ele fala assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. E o homem bom aqui é o homem que foi transformado por Jesus, pela palavra de Deus.
ela é boa, não bondade própria. A bondade que nós temos em nós é bondade derivada do fruto do Espírito Santo, irmãos. Ninguém é bom, mas quem está em Cristo é bom, porque o fruto do Espírito Santo é bondade. O Espírito Santo planta no nosso coração a bondade, porque nós somos maus, mas quando Cristo entra, aí você pode falar que você é bom, porque Cristo entrou e através do Espírito Santo Ele está plantando o fruto da bondade, da misericórdia. Ele vai plantar o fruto no teu coração. Então você pode dizer que é bom, não a bondade que você adquiriu de você mesmo, veio da natureza nossa mesmo, não tem nada bom em nós. Nós somos contaminados desde o jardim do Éden, né? E temos essa herança maldita, mas pela graça de Deus, Jesus nos transformou e Ele está trocando essas coisas, limpando nosso coração e plantando uma nova semente. E desse fruto, né, que é resultado dessa semente, é a bondade. Então o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, olha só, Jesus está falando, digo-vos que de toda palavra frívola, ou palavra descontrolada, língua maldita, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, é para todos nós temermos e tremermos. Vou repetir, Jesus está falando, digo-vos que de toda palavra frívola, ou seja, toda maledicência, toda fofoca, todo fake news, tudo, tem um Deus que conhece os nossos corações, conhece o teu coração. Ele está falando, digo que toda palavra frívola que proferir os homens, dela terão que dar conta no dia do juízo, do julgamento final, porque pelas tuas palavras você será justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por isso, meus amados, a minha oração é que Deus, através da sua sabedoria, derrame sobre nós esse poder do Espírito Santo, para nos abençoar. Olha, tantas coisas que nós podemos falar. Olha aqui, tantas mensagens maravilhosas que estão aqui, ó. Por que trocar a mensagem da palavra de Deus para ofender o próximo, para machucar as pessoas, para ferir as pessoas? A gente ouve aí as pessoas nos meios de comunicação falando tantas coisas terríveis, né? Atacando as pessoas com palavras pesadas. Minha oração é que Deus abençoe os nossos corações abundantemente, para que todos nós, cada um aqui, para você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, tome a decisão ainda hoje, faça um compromisso com Deus. Fala, Deus, a minha boca é muito suja, eu tenho machucado muitas pessoas, eu tenho ferido muitas pessoas, eu tenho entristecido muitas pessoas, eu tenho detonado tantas pessoas, eu tenho machucado as pessoas, mas eu quero reparar o meu erro, eu estou arrependido, Senhor,
Meu coração, muitas vezes é inveja, é amargura, é copia, é muita coisa. Meu coração precisa de um conserto. Conserta meu coração. Lembra que o salmista falou: sonda-me, ó Deus, sonda meu coração, faça um check-up, Senhor, tem misericórdia, faça um check-up no meu coração, vê se há em mim alguma coisa errada. Eu não estou sendo legal com as pessoas, eu estou machucando as pessoas, e só que o Senhor conhece o meu coração. Eu quero que o Senhor mude o meu coração. Eu quero ter um coração igual ao teu coração. Fica esse desafio para você fazer a oração que o salmista fez: Senhor, sonda o meu coração. Eu quero melhorar. Daqui para frente eu vou abrir a minha boca, assim como uma fonte de água doce jorra água doce. Eu quero que saia da minha boca palavras para abençoar, palavras de amor, palavras de paz, porque eu quero melhorar os meus relacionamentos com meus irmãos em Cristo, com meus irmãos de família de sangue, no meu trabalho. E eu não quero ser um instrumento da discórdia. Eu quero ser uma bênção, Senhor. Que meus lábios eu quero usar para o louvor da tua glória. Quero abrir a boca para abençoar, né? E eu vou fazer isso a começar dentro da minha casa, na minha igreja, porque muitas vezes, irmão, a gente vê uma falha de um irmão, aí você detona. E eu dou até um conselho para a gente estar orando. A gente percebe que os políticos têm feito tantas coisas erradas, e a gente muitas vezes abre a boca e mete o pau. Jesus está computando também. Meu conselho que eu dou em relação aos políticos, tem hora que dá vontade de pegar no pescoço de um desses políticos, dá vontade de pegar no pescoço, porque o que eles aprontam, o que eles fazem, né, para prejudicar o nosso país é terrível. Mas Jesus fala que nós devemos orar pelas autoridades, não é para a gente ficar falando mal, é para a gente abençoá-los através das nossas orações, e não espalhar contendas, até mesmo os políticos. Aliás, nós não temos autorização para falar nem mesmo do diabo. O diabo já tem Deus que vai julgá-lo, a nossa boca deve ser para abençoar, para glorificar a Deus. Que seja assim, que essa palavra possa nos ajudar e nos encorajar a abrir os lábios para adoração, para louvor e para edificação de uns aos outros. Que seja assim para a glória do Senhor, amém. Nós vamos cantar agora, e logo em seguida a gente vai orar com o pessoal da live, né? Vamos ficar em pé, meus amados? Eu vou fazer então a oração. Acho que dá para cantar já? Deixa então a live mais um pouquinho. Nós vamos estar cantando uma música, um louvor que tem muito a ver com a mensagem. A oração. Tá. Querido Deus e Pai, tem muitas famílias, muitas pessoas que estão aqui em adoração e louvor ao teu santo nome, vieram aqui para te adorar, e o Senhor realmente merece todo o louvor, toda a adoração. E esse tempinho que nós separamos para estarmos adorando ao Senhor coletivamente, pedimos as tuas mais ricas bênçãos que sejam derramadas sobre a tua igreja, e queremos também estar orando e suplicando pelas pessoas que estão nos acompanhando na live,
e que vão acessar as redes sociais e vão encontrar esta palavra, esta oração. O Senhor conhece o coração do ser humano, cada ouvinte, cada pessoa, o Senhor conhece. E nós pedimos que o Espírito Santo esteja trabalhando poderosamente, abençoando os nossos queridos ouvintes, para que eles possam receber do Senhor o suprimento das suas necessidades, a solução para os seus problemas. Abençoa, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor ajude, que esta palavra que Tiago nos trouxe sobre o controle da língua, nós dependemos do Senhor para controlar a nossa língua, e precisamos controlá-la através da sabedoria que vem do alto. Capacita-nos, Senhor, para que a nossa boca, as palavras que saírem da nossa boca, seja para o louvor da Tua glória, para abençoar as pessoas. Pois nós oramos e te pedimos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Antes de terminar a live, nós vamos estar cantando essa música, tem muito a ver, depois você pode desligar. Vamos lá, Sérgio. Às quartas-feiras nós temos aprendido sobre adoração 24/7. Então, como viver uma vida de adoração ao Senhor, não só dentro da igreja, não só no nosso trabalho, mas em todos os lugares que nós estamos inseridos. E é exatamente isso que essa canção fala: no comer, no beber, no fazer, no trabalhar, no falar, tudo que nós fizermos, que seja para a glória do Senhor, amém? E nós também teremos a oportunidade de glorificar ao Senhor no ofertar. Então, os irmãos que vieram preparados poderão entregar ao Senhor as suas ofertas e as suas contribuições. Queremos dar uma palavra de gratidão a você que está na live. Que Deus te abençoe nessa semana, que você tenha uma semana abençoada pelo nosso Deus, e muito obrigado. Compartilhe nas redes sociais esta mensagem, essa palavra. Que Deus te abençoe, tá bom? Fica um abraço da igreja, um abraço do pastor.